pegar a palavra de Deus. Então, eu fiz a leitura de Salmos 119, versículos 116 e 117. Eu sei que essa igreja é uma igreja bem ensinada e já é do conhecimento de todos. Todas as vezes que nós citamos a Bíblia, nós falamos capítulo e versículo. Mas quando se trata de Salmos, Salmos foi escrito em forma de cântico. Sendo assim, você não se refere a Salmo como capítulo 119, mas você se refere a Salmo de número 119, versículos 116 e 117. Todas as vezes que você se dirigir ao livro dos Salmos, nós precisamos lembrar disso. O Salmo foi escrito em forma de cântico, e sempre escrito em forma de cânticos não se diz capítulo, mas número. Salmo de número 121, Salmo de número 46, Salmo de número 150, que é o último Salmos. Todas as vezes que nós dirigimos a Salmos, nós dirigimos dizendo número. Mas nós temos aqui, sustenta-me conforme a tua palavra, para que vivas, e não me deixe envergonhado na minha esperança. Sustenta-me e serei salvo de contínuo e retirarei os teus estatutos. Eu fiz uma apostila sobre esse tema de hoje. Eu quero ler aqui a introdução dela. Vivemos tempos trabalhosos. Está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Nós vivemos tempos trabalhosos, irmãos, que foi escrito por Timóteo. Nós temos visto dias difíceis. Estamos vivendo a última hora da igreja sobre a terra. E de tudo que nós temos visto, nós temos há muito tempo acontecido o quê? Muitos modismos, heresias, misticismos disseminados no meio das igrejas. Temos visto muitas confusões no meio evangélico, devido à pluralidade de igrejas que tem surgido com muitas distorções, ensinando doutrinas inspiradas em Satanás, muitas invenções para atrair, manter e segurar pessoas na igreja, negando assim a eficácia do poder da palavra, que está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Mas veremos nas Sagradas Escrituras que tudo que existe foi criado e é sustentado pelo poder da palavra. Meus queridos irmãos, nós estamos vivendo dias trabalhosos. E nós vemos hoje, com essa pluralidade de igrejas, nos tempos para cá, tem surgido muitos tipos de igrejas. É claro que, se me perguntar, você prefere que haja igrejas ou lugares? Lógico que igrejas. Só que com essa pluralidade de igrejas, irmãos, nós vemos que tem acontecido muitas distorções da palavra de Deus, muitas heresias. Nós temos visto hoje, nós vamos ver no decorrer do estudo, muitos budismos e misticismos, muitas inovações com o propósito de atrair e manter as pessoas na igreja. Muitas das vezes, certos tipos de inovações copiando o mundo para trazer as pessoas do mundo para a igreja. Em outro ponto, copiando o mundo para manter as pessoas que vieram do mundo na igreja. Só que com isso, irmãos, nós vemos que nós estamos afastando o povo da palavra de Deus. E nós precisamos, irmãos, viver uma vida centrada em Cristo e centrada na sua palavra. Porque o que sustenta o crente, o que sustenta a igreja e que nos mantém firmados na presença de Deus, não é outra coisa a não ser o Senhor Jesus Cristo e a sua poderosa palavra. Então nós vamos ver aqui nessa noite o poder da palavra. O poder da palavra. Esta palavra que, aleluia, vamos ver que criou todas as coisas, que criou em nós uma nova vida em Cristo e que ao mesmo tempo nos sustenta na presença de Deus. Como é uma forma de estudo, irmãos, eu vou bem devagar, eu vou pedir, não sei se vocês podem aqui, para alguém ler um versículo, tá? Porque é muito importante quando a gente
ensina alguma coisa, você ser um crente vereano, você ir lá na Bíblia e conferir, está escrito assim mesmo, entendeu? E da mesma forma você vai conseguir guardar e memorizar o versículo bíblico onde ele está escrito. Primeira coisa que nós vamos ver é que tudo que existe foi criado e é sustentado pelo poder da palavra. Veja bem, até mesmo a vida física depende da palavra de Deus, porque pela palavra tudo foi criado, mundos visível e invisível. Portanto, eu quero que os irmãos abram sua palavra no Salmo 33, versículo 6. Salmo número 33, versículo 6. E também o versículo 9. Salmo de número 33, versículo 6 e versículo 9. Quem achava, por favor, vamos ler. Qualquer um dos irmãos se achar, pode fazer a leitura. Salmos, capítulo. Salmo de número 33, versículo 6 e 9. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Versículo 9. Porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Deus abençoe a nossa. Olha bem, irmãos. Olha o poder da palavra. Olha o poder da palavra. Veja bem, o poder da palavra. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Irmãos, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, que no princípio criou os céus e a terra sem forma e vazia. Os irmãos vão observar depois que no capítulo 1, depois os irmãos vão ver, no capítulo 1, que eu anotei aqui, o versículo 3, versículo 4, versículo 6 e versículo 9 de Gênesis. Observe aí, Gênesis capítulo 1, versículo 3, versículo 4, versículo 6, versículo 7 e versículo 9. Olha bem o que diz aí. E disse Deus, o que ele disse? Haja luz, e houve luz. Agora nós vamos ver o versículo 4. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Agora o versículo 6. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sob a expansão. Assim foi. Agora o versículo 9. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo do céu no lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. Os irmãos vão observar que tudo que Deus foi criando, Ele criou pelo poder da palavra. Ele disse, haja luz, e houve luz. Entendeu? Depois ele disse, haja expansão no meio das águas, e houve separação entre águas e águas. Depois ele diz, ajuntem-se as águas debaixo do céu num lugar, e apareça a porção seca e a terra. Quando Deus foi criar os céus e a terra, Ele foi dizendo, haja. E conforme Ele foi dizendo, haja, pelo poder da palavra, todas as coisas foram sendo criadas. De forma que, aonde nós lemos aqui em Salmo de número 33, versículo 6, veja bem que aqui disse dessa forma, 33, versículo 6. Olha bem, e pela palavra do Senhor foram feitos céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca.
Veja bem, pela palavra do Senhor foram feitos céus. Céus aqui está no plural. Por que foram feitos céus? Porque existem 3 céus. Existe o céu atmosférico, que é esse azul que nós vemos. Existe o céu das estrelas, dos planetas, das galáxias, que é o segundo céu. E existe também o quê? O terceiro céu, que é o paraíso, que é o trono de Deus. Então existem 3 céus, por isso que está no plural. Entendeu? Pela palavra do Senhor foram feitos céus no plural. E claro, e todo o exército deles. O exército aqui está falando das estrelas, das galáxias, dos outros planetas que existem, né? Pelo Espírito da sua boca. Agora o versículo 9. Porque Deus falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Olha o poder da palavra. O poder da palavra. Mas não para por aí. Veja bem. Nós vemos que tudo foi criado no mundo visível e invisível pelo poder da palavra. Agora abre Hebreus capítulo 11, versículo 3. Hebreus capítulo 11 e o versículo 3. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Se alguém quiser ler, participar, pode ficar à vontade, viu? Alguém gostaria de ler? Então eu posso escolher então? Então tá, você vai ler agora, então? Isso. Hebreus 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Deus abençoe. Olha bem, pela fé entendemos que os mundos também estavam no plural. Mundos foram, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé entendemos que pela palavra de Deus os mundos foram criados. Porque existe um mundo visível, que é isso que você vê. Há um mundo visível, que é isso que você vê. Mas existe um mundo invisível, que é aquilo que você não vê. Nós sabemos, irmãos, que o planeta Terra que nós vivemos, que nós chamamos de mundo, está dentro de uma galáxia que tem outros planetas, outras constelações. Existe mundo físico, existe mundo material, existe mundo visível e existe mundo invisível. Ou seja, pela fé nós cremos que todas as coisas que existem, principado, potestade, foram criadas por Deus, pelo poder da sua palavra. Agora olha que interessante que diz aqui: foram criados de maneira que aquilo que se vê, que é o mundo visível, não foi feito do que é aparente. Ou seja, tudo que você vai criar, você precisa de matéria-prima. Vamos supor que você vai fazer um carro, você precisa de matéria-prima para fazer o carro. Você vai fazer esse banco, você precisa de matéria-prima para fazer o banco, que é madeira, prego. Tudo que você vai fazer, você precisa de matéria-prima. Agora, quando Deus foi criar o mundo, os céus, a terra, os planetas, as estrelas, os animais, a vegetação, a água, a terra, tudo que Ele criou, está escrito aqui, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. A palavra para criar aqui no grego significa barato. E o que é barato? É nada. Tudo que Deus criou, Ele criou do nada. Ou seja, não havia luz. Deus disse: haja luz. Mas Deus não precisou de matéria-prima para criar a luz. Aleluia. Ele foi dizendo pelo poder da sua palavra. E aleluia, e assim foi trazendo à existência aquilo que não existia. Não existia luz, mas Deus disse: haja luz e houve luz. Não existia água, o Senhor disse: haja água e houve água. Agora é barato. Aleluia, Deus não precisou de matéria-prima para criar. Ele foi dizendo pelo poder da sua palavra, foi trazendo à existência aquilo que não existia. Irmão, é o poder da palavra. A palavra de
Deus era tão poderosa que Ele foi dizendo haja e foi trazendo à existência aquilo que não existia, onde do nada foi sendo criado. É diferente de teorias que se ensinam, que é a teoria do Big Bang, que houve uma explosão e foi dando forma às coisas. Mas nós cremos, irmão, no poder criador do nosso Deus, que foi dizendo haja e tudo foi acontecendo conforme o poder da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós estamos vendo aqui o poder da palavra na criação, o poder da palavra, ou a palavra criadora. Agora, o mesmo Deus que cria todas as coisas pelo poder da sua palavra, é o mesmo Deus que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Eu vou pedir agora para o irmão, pastor Josivaldo aqui, para ler para nós. Nós vimos agora o poder da palavra na criação. Agora, Deus sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Nós vamos ver o poder de Deus, o poder da palavra na sustentação daquilo que Ele deu, que está escrito em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Glória a Deus. Hebreus 1:3. Isso. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Deus abençoe o nosso irmão. Olha bem onde Ele deu, que ao ser o resplendor da sua glória, e expressa a imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Tudo que Deus criou pelo poder da palavra também é sustentado pela palavra do seu poder. Irmãos, esses dias eu estava viajando de carro e eu fiquei olhando as montanhas, a natureza, fiquei olhando a maravilha da criação de Deus. E eu fiquei olhando e imaginando, olha, Deus criou tudo isso, mas Ele também sustenta tudo isso. Observa bem, o planeta Terra está dentro de um universo suspenso no ar. O que sustenta um planeta dentro de uma galáxia suspenso no ar? O poder da sua palavra. Você vê, irmão, o limite dos rios e dos mares, que os rios desagam nos mares, mas o mar não transborda. E o que faz isso? O poder da sua palavra. Você vê a criação de Deus, irmãos. Você vê que todos os dias, isso não falha, o sol nasce e o sol se põe. Todos os dias de manhã o sol nasce. Todos os dias, aproximadamente às 6 horas da tarde, o sol se põe. E o que faz, irmãos, essa órbita da Terra funcionar perfeitamente e sustenta todas as coisas? O poder da sua palavra. Irmãos, o mesmo Deus que criou pela sua palavra, Ele também sustenta pelo poder da sua palavra. Agora, olha bem, irmãos, quando nós falamos de criar e sustentar todas as coisas pelo poder da sua palavra, eu vou pedir para esse jovem aqui ler para nós, Colossenses, capítulo 1, versículo 16 e versículo 17. Colossenses, capítulo 1, versículo 16 e versículo 17. Colossenses 1, versículo 16 e 17. Isso. Colossenses, capítulo 1, versículo 16 e 17. Pois por meio dele, Deus criou tudo, o céu e a terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia, e
por estarmos unidos com Ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Ou seja, irmãos, todas as coisas foram feitas por meio dele e subsistem e são sustentadas por ele. E ele aqui é quem, irmãos? Jesus. Mas como assim? Porque Jesus é a palavra. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 em diante, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo é o que? A palavra. E o verbo estava com? E o verbo era Deus. Agora, olha o que vai dizer ainda no Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Agora, olha bem, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. Ou seja, irmão, todas as coisas foram criadas e são sustentadas pelo poder da palavra. Mas a palavra aqui é quem? O próprio Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o verbo vivo de Deus que está entre nós. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, por que eu estou indo devagar aqui? Porque aqui nós entendamos que tudo que você vê hoje que foi criado, céus e terra, que dele há, foi criado pelo poder da palavra, é sustentado pelo poder da palavra. Por quê? Para você entender o poder que tem a palavra de Deus. O poder que tem a palavra de Deus. Mas não somente isso. Nós vemos que tudo que existe foi criado e é sustentado pelo poder da palavra, mas também a nossa nova vida em Cristo, ela também é através do poder da palavra. Veja bem, a nossa vida espiritual começa com a palavra de Deus. A nossa vida espiritual começa com a palavra de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 18. Tiago capítulo 1, versículo 18. Olha bem o que diz ali. Tiago capítulo 1, versículo 18 diz assim, que nós ganhamos tempo. Segundo a sua bondade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias da sua criatura. Ou seja, a nossa nova vida em Cristo, ela foi gerada, o quê? Gerada pela palavra da verdade. Por quê? Porque todos nós nascemos de novo. Quando Nicodemos foi ter com Jesus no capítulo 3 de João, e ele falou: Senhor, que é necessário pregar a vida eterna? Ele falou: é necessário nos nascer de novo. E aí ele perguntou: mas que negócio é esse? Eu vou ter que entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Eu falei: não. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do Senhor. Irmãos, nós sabemos que a água aqui, ela representa e simboliza o quê? A palavra. Nós fomos gerados, irmão, uma vida nova. Nós nascemos de novo por intermédio da palavra. Agora, como assim nós somos gerados pela palavra? Veja bem, nós precisamos entender que a nossa salvação, ela é um dom gratuito de Deus. Salvação não é obra meritória de homens. Ninguém vai poder bater no peito e dizer: eu cheguei aqui no céu porque eu mereço, porque eu fui mais santo. Não, salvação não é obra meritória de homens. Salvação é fruto da bondade e misericórdia do Senhor. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 8. Efésios capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 8. Eu vou ler aqui para nós ver aqui. Veja bem. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ele nos ressuscitou com Ele e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouro as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Salvação não é obra meritória de homens. Salvação é obra meritória de Cristo. Ou seja, irmão, você está aqui pela graça. Você foi alcançado pela graça.
Bíblia diz em Tito capítulo 2, versículo 10 e 11: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A nova vida que foi gerada em nós em Cristo também foi por intermédio da palavra. Como assim? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. E olha o que diz ali para nós: de sorte que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir o quê? Pela palavra de Deus. Olha bem, o mundo é criado e sustentado pela palavra, mas a nossa fé em Cristo, a nossa vida espiritual, também ela foi gerada por intermédio da palavra. Por quê? A fé vem por ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Sabe por que você está aqui? Você que não nasceu no berço evangélico, mas mesmo você que nasceu, para você crer e estar aqui, você precisou ouvir a palavra. Alguém um dia pregou a palavra para você, e você ouviu a palavra, e a palavra que você viu, ela entrou em movimento dentro de você e gerou fé. E essa aqui é fé salvífica, fé salvadora. Você creu em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e você crendo, foi aberta a tua mente, e você teve a revelação do plano de salvação e do plano de vida eterna. E você tendo a revelação do plano de salvação e do plano de vida eterna, você creu, você aceitou Jesus, e a partir dali você foi justificado, e a partir da justificação aconteceu um novo nascimento na sua vida, e aí o processo da regeneração. E você só está aqui porque um dia você ouviu a palavra de Deus. Você só está nos caminhos do Senhor porque um dia a palavra de Deus chegou até você, e ela, aleluia, produziu mudança, ela produziu um novo nascimento, ela produziu em você uma nova criatura. E a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e se tudo se fez novo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A fé vem por ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, a nova vida que foi gerada em nós é por intermédio da palavra. Da palavra. Veja bem, a nossa fonte básica de vida está em Deus e na sua palavra. Nós não somente começamos a viver pela palavra, como também somos sustentados por ela. Como assim? Irmão, olha que interessante. O mesmo mundo que foi criado pela palavra e é sustentado pela palavra, a vida espiritual que em nós foi gerada pela palavra e também é sustentada pela palavra. Por quê? Veja bem, a Bíblia diz em Mateus capítulo 4, versículo 4: nem só de pão viverá o, mas de toda a palavra de. Ou seja, o que sustenta a nossa fé e a nossa vida espiritual? A palavra. A nossa vida espiritual começa com a palavra de Deus. Aliás, nós não somente começamos a viver pela palavra, como também somos sustentados por ela. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Está em Mateus capítulo 4, versículo 4, também Deuteronômio 8:3. Nossa vida é criada e sustentada pela palavra de Deus. Nossa vida espiritual é vivificada e mantida pela palavra de Deus. Agora, veja bem, aqui nós vemos a importância e o poder da palavra tem. Por quê? Porque o tema é buscar, praticar e ensinar a palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos amar mais a palavra. Nós precisamos dedicar mais tempo à palavra de Deus. Nós precisamos ser frequentadores mais assíduos nos cultos de ensino, seja na terça, culto de doutrina, seja na escola dominical. Geralmente os cultos de quinta, de domingo, são cultos onde promovem renovação, nós buscamos a Deus, somos ministrados. Mas os cultos que vai realmente nos trazer estrutura espiritual e vai fazer com que nós tenhamos raízes bem
firmada são os cultos de ensino. Meu irmão, ame a palavra de Deus. Olha, não troque culto de ensino por nada. Se você quer ter uma vida edificada, alicerçada e arraigada na presença de Deus, é por intermédio da palavra. Então, vejam bem, o mundo foi criado e sustentado pelo poder da palavra. A nossa nova vida em Cristo é sustentada, é criada, foi gerada e é sustentada pelo poder da palavra. E é claro que a palavra de Deus é a nossa fonte básica, né, de vida em Deus, em Cristo Jesus. Agora eu quero falar com vocês sobre a importância do conhecimento. Importância do conhecimento. Estamos vivendo tempos pós-modernos, onde o avanço tecnológico é evidente. Temos informações em tempo real na palma da mão. Claro que com isso, facilitando muito a vida do ser humano. Vivemos tempos de muitas informações, mas pouco conhecimento acerca das coisas de Deus. Vejamos o que a Bíblia diz a respeito do conhecimento. Irmãos, isso é fato. Nós estamos vivendo aí tempos pós-modernos com uma tecnologia muito avançada, graças a Deus. Porque através do avanço da tecnologia nós podemos transmitir culto, evangelizar pessoas, levar a palavra a lugares remotos. Isso é uma bênção. Entendeu? Porém, nós temos hoje na palma da mão muitas informações. Muitas informações. Nós ficamos aqui em tempo real, recebemos muitas informações do Brasil, dos Estados Unidos, do Japão. Mas, nesse tempo de muitas informações, nunca vimos um povo com falta de conhecimento acerca das coisas de Deus. Nós não podemos confundir informação com conhecimento. Informação é uma coisa, agora conhecimento é outra coisa. Entendeu? E acerca disso, eu quero que os irmãos entendam que a falta de conhecimento causa destruição. Abra sua Bíblia, Oséias capítulo 4, versículo 6. Oséias capítulo 4, versículo 6. Amém? O que diz aí? O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Presta atenção, irmão. A falta de conhecimento causa destruição. A Bíblia não está dizendo aqui que falta de oração causou destruição. Embora a oração é muito importante, falta de campanha disso, aquilo causou destruição. Mas a Bíblia diz o quê? Que a falta de conhecimento, ela causou destruição. Meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Vivemos um tempo de muitas informações, mas ainda pouco conhecimento acerca das coisas de Deus. E o que nós precisamos a cada dia? Procurar conhecer melhor o Senhor. Veja bem, quando um casal começa a namorar, qual é a intenção do casal quando ele começa a namorar? O namorado procura conhecer melhor a namorada. A namorada procura conhecer melhor o namorado. Por quê? O que ele gosta, o que ele não gosta, o que agrada a ele, o que não agrada, quais são os gostos, quais não são. Por que ambos procuram conhecer um ao outro? Até porque o namoro é fase do conhecimento, onde um vai conhecer caráter, comportamento, conduta, como é o convívio de ambos com a família, porque assim como a moça trata a mãe e o pai, ela vai tratar o marido depois de casado. Assim como o moço trata a mãe e o pai, vai tratar a esposa depois de casado. Então, assim como no namoro, ambos procuram conhecer o outro para melhor agradar, assim é com Deus, irmãos. Quanto mais nós procuramos conhecer sobre o Senhor e acerca do Senhor por intermédio da sua palavra, melhor nós vamos agradar, melhor nós vamos fazer a sua vontade. Por isso que às vezes a falta de conhecimento causa
destruição. Porque quanto mais nós conhecemos o Senhor, melhor nós vamos servir a Ele. Melhor nós vamos servir. Olha o que a Bíblia diz ainda, Oséias capítulo 6, versículo 3. Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ou seja, conhecimento é progressivo. Seremos daqui 5 anos aquilo que aprendemos hoje. O conhecimento é progressivo, nós não podemos nos acomodar. Ou seja, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quantos de nós que às vezes no início da conversão líamos a Bíblia e hoje não lemos mais aquele primeiro amor? Tínhamos desejo pela palavra, de estar nos cursos de ensino e hoje não temos mais. Mas a orientação da Bíblia é: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Martinho Lutero disse uma palavra e disse assim: considere perdido o dia em que você não meditar nas Sagradas Escrituras. Olha o que ele disse: considere perdido o dia em que você não meditar nas Sagradas Escrituras. Irmãos, assim como o nosso corpo precisa de alimento físico para sustentar, para fortalecer, para combater as doenças, as bactérias, as enfermidades, assim a nossa vida espiritual, irmão, precisa alimentar todos os dias da palavra de Deus, para estarmos fortalecidos, para enfrentarmos os embates do dia a dia. Nós precisamos adquirir conhecimento da palavra de Deus. E aonde que eu vou adquirir conhecimento, irmão? Lendo, estudando, ouvindo, meditando na palavra do Senhor Jesus Cristo. É por isso que o propósito de Deus é nos incentivar a amar a palavra do Senhor. Eu anotei aqui algumas palavras conhecidas de pessoas conhecidas acerca da Bíblia Sagrada. Abraham Lincoln foi o ex-presidente dos Estados Unidos. Olha o que ele declarou: eu creio que a Bíblia é a maior dádiva de Deus aos homens. O ex-presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, ele disse que a Bíblia é a maior presente, a maior dádiva de Deus aos homens. Olha bem o que George Washington, também o ex-presidente dos Estados Unidos, ele disse: sem a Bíblia é impossível governar o mundo. Pessoas conhecidas que dirigiram grandes potências do mundo, eles entendiam a importância e o poder da palavra de Deus. Até porque muitos presidentes, eles consultavam Billy Graham, tinha ele como mentor, para que instruísse eles acerca de conselhos da palavra de Deus, para os orientar, para que eles pudessem fazer um governo bem eficaz. Então, meus queridos irmãos, a palavra de Deus tem uma importância toda especial na nossa vida. Amém? Mateus capítulo 22, versículo 29, olha o que diz ali. Mateus capítulo 22, versículo 29. Errai por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Errai por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. É muito importante gastarmos tempo lendo, estudando, ouvindo a palavra de Deus. O que dizemos? A quem não se assenta para aprender, não pode se levantar para ensinar. Precisamos participar dos cultos de ensino em nossa igreja. Irmãos, olha o que a Bíblia diz: errai por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Irmãos, a Bíblia está aqui para nós aprender. Nós temos a escola dominical, que é considerada a maior escola do mundo. A maior escola do mundo, que é a escola dominical, onde nós podemos aprender a palavra do Senhor. E tem sim esse jargão que nós usamos, que quem não se assenta para ouvir, não pode ser levantado. Quem não se assenta para aprender, não pode ser levantado para ensinar. Principalmente aqueles que ensinam a palavra de Deus nas
na sala de escola dominical, seja adolescente, criança, jovens, adultos, nós precisamos, irmãos, nos assentar para aprender, porque quando nós vamos ensinar a palavra de Deus. Uma vez eu fui pregar na igreja de um pastor, e ele é um pastor muito conhecido, pregava em muitos lugares, tinha uma graça de Deus muito grande na palavra. E eu falei assim: pastor, o que eu tenho que fazer para pregar igual o senhor velho? E o pastor virou para mim e falou o seguinte: Leandro, eu vou falar para você o que o pastor Gilmar Santos falou para mim quando eu morava em Curitiba e eu fui buscar ele no aeroporto. Eu fiz a mesma pergunta para ele. E eu falei: o que eu tenho que fazer para ser pregador ou para ensinar a palavra? E o pastor Gilmar Santos disse o seguinte: leia a Bíblia, estude a Bíblia, examine a Bíblia, coma a Bíblia, ame a Bíblia, deseje a Bíblia, porque quem vai pregar tem que pregar a Bíblia, quem vai ensinar tem que ensinar a Bíblia. Ainda que você ensine correção, mas ensinando a Bíblia, nunca ninguém vai te puxar o paletó. Se você for consolar, for exortar, seja o que você for fazer, seja de ensinamento, de pregação, leia, porque quem ensina e prega tem que ensinar a Bíblia. Segundo, ele falou assim: ore e jejue, porque pregador que lê a Bíblia não ora, não jejua, é bola vazia, só faz barulho, mas não tem conteúdo. Ele falou assim: você precisa pregar a Bíblia, mas a unção de Deus vem através do jejum e da oração. Se você não orar e jejuar, você não vai ter unção de Deus, graça de Deus. E em quarto e quinto, pratique, e nunca tenha medo de errar. Porque às vezes você tem desejo de ser um pregador, de ser um ensinador, e quando te dá a oportunidade para dar uma saudação, você recusa. Quando te dá uma oportunidade para você pregar, você recusa. E ele falou: então pratique, nunca recuse as oportunidades. E em quinto, nunca tenha medo de errar, porque até os grandes pregadores erram e citam às vezes algumas referências erradas. Meu irmão, então nós precisamos o quê? Examinar as Escrituras. Olha bem o que diz o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. E nós vamos encerrando por aqui hoje. Olha bem o que diz ali: examinai as Escrituras, porque cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ou seja, a Bíblia é o mapa que nos conduz à vida eterna. Ela nos mostra a direção e os caminhos que agradam a Deus. A Bíblia é a regra e a base de nossa fé. Ela permanece para sempre, porque a Bíblia diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Agora preste atenção nisso. O conhecimento foi o carro-chefe da reforma protestante usada por Martinho Lutero, onde ele fixou nas portas de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses que serviram como pilares da reforma protestante, chamado as 5 solas, que é somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente glória a Deus e somente as Escrituras. Irmãos, eu não sei se os irmãos sabem, mas na época da reforma protestante a Bíblia foi tirada do povo. Os cultos, eles eram celebrados em latim, ninguém entendia nada, e o povo ficou sem a Bíblia, sem conhecimento. O povo então ficou sem esse mapa que conduz à vida eterna. E o que acontece? Um dia Martinho teve a oportunidade de ir até Roma e teve acesso à Bíblia Sagrada. E quando ele estava lendo a Bíblia, ele viu que somente pela fé o homem pode ser salvo. Ele viu que não era necessário fazer altas penitências, se autoflagelar, porque ele orava e não se sentia perdoado. E quando ele leu a Bíblia Sagrada, ele teve acesso às Escrituras, ele levantou e colocou nas portas de Wittenberg, que era uma igreja universitária,
as 95 teses que deram fundamentos à reforma protestante, do quais ali saíram 5 alpenes que sustentam a reforma, que é somente Cristo, somente a fé, somente a graça, somente as Escrituras e somente glórias a Deus. E tudo isso aconteceu porque ele teve o quê? Acesso às Escrituras. Ele teve conhecimento. Por que não? Porque o conhecimento ele liberta. Quem aqui conheceu aquele candidato que tinha antigamente, Enéas Barbudo? Ele era meio doidão. Quem conheceu? Meu nome é Enéas. Os mais novos acho que não. Olha, irmãos, o que Enéas ele disse acerca do conhecimento. Olha o que ele disse. A ignorância aprisiona, mas o conhecimento liberta. A ignorância aprisiona, mas o conhecimento liberta. Ou seja, pessoas sem conhecimento são facilmente manipuladas e enganadas. Por isso que muitas igrejas hoje não têm culto de ensino. Para quê? Para facilmente manipular os seus fiéis. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmão? Valorize os cultos de ensino que a tua igreja tem. Porque muitas igrejas não têm culto de ensino, não têm culto de doutrina, não têm escola bíblica. Mas por quê? Porque quanto mais ignorante eles forem acerca das coisas de Deus, mais fácil eles serão manipulados. Porque muitos hoje veem os fiéis como fontes de lucro. Então não vou ensiná-los, porque quanto mais ignorante eles forem acerca da palavra, mais fácil eu posso manipular, eu posso usar eles. Mas eu dou graças a Deus, porque aqui em Souza tem uma igreja que se preocupa com a palavra. Aqui em Souza tem uma igreja que se preocupa em instruir o seu povo na palavra. Aleluia. Aqui em Souza tem uma igreja que se preocupa e procura edificar a sua igreja na palavra, irmão. Aleluia. Porque o conhecimento, a ignorância aprisiona, mas o conhecimento liberta. Você não é enganado por qualquer vento de doutrina. Você não é levado por qualquer vento de doutrina. Você tem raízes bem fortificadas. Você tem raízes bem profundas. Você, aleluia, tem estrutura espiritual. Não é qualquer luta que te tira da presença de Deus. Não ficar mudando de igreja, porque eu estou firmado, eu estou alicerçado. Venha o que vier, eu vou ficar firme na presença do Senhor Jesus Cristo. Venha o tempo, venha a luta, venha a prova, venha sempre de doutrina, mas você está alicerçado, você está firmado, você está guardando a volta do Senhor Jesus Cristo, porque você está firmado na palavra, você está firmado em Cristo, você está firmado nas promessas de Deus, você não é ignorante acerca das coisas do Senhor, você tem conhecimento acerca da palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão, o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa. Aleluia. Se nós vamos dar sequência outro dia, na verdade,